Ouvinte da Difusora, muito bom dia, muito obrigado por nos acompanhar em mais uma entrevista do quadro A Personalidade da Semana. Sou Arthur Vitec, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso convidado de hoje é o empresário Ricardo Nid, no contexto da comemoração dos 75 anos da empresa Nid e Companhia Limitada, pioneira, estabelecimento primeiro comercial em Marechal Cândido Rondon, cuja abertura aconteceu dia 27 de julho de 1951, data da chegada do pioneiro, aliás, do casal pioneiro Paulina e Alfredo Nid, e também pagou o primeiro imposto como estabelecimento comercial em 21 de maio de 1952. O empresário hoje falecido, Alfredo Nid, teve que se dirigir a Foz do Iguaçu para fazer a inscrição da empresa e pagar os primeiros impostos de funcionamento de um ano. Ricardo, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista. Muito bom dia, Arthur, muito bom dia, ouvintes. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui, conversar um pouco sobre nossa família, vivência, vamos falar assim, de tudo que essa família e essa cidade nos deu, nos presenteou, nos ensinou e ainda tem a ensinar para nós, né? Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, tá. Tudo tranquilo. Fala então um pouco, Ricardo para o Ricardo. Ricardo Nid, um jovem empresário ainda, vamos dizer assim, sou formado em engenharia civil, estudei um tempo fora, nasci em Marechal Rondon, estudei um tempo fora, voltei apaixonado pela cidade, apaixonado pelas coisas aqui, gosto muito daqui e sonhador, vamos dizer assim, querendo sempre alguma coisa nova. Sempre novidades, sempre se reinventando, se reciclando. Esse país precisa, né? A gente tem que estar o tempo inteiro dando um pulo a mais, uma corrida a mais, alguma coisa assim para fazer as coisas acontecerem. Ricardo, você é o primogênito de 3 irmãos. Isso mesmo. Aí você tem, do meio é o Roberto, conceituado médico em Curitiba, ortopedista, e tem o Sérgio Paulo, que é teu irmão advogado, também igualmente conceituado na capital paranaense. É o Paulo Sérgio só. Aliás, Paulo Sérgio, troquei. Sim, tá? Só inverteu. Desde quando, na governança da Nid e Companhia, você assumiu junto com o teu pai? Teu pai já vinha de longa carreira, de longa trajetória na empresa. O pai voltou para Marechal em 72 e eu voltei para Marechal, vamos falar assim, voltei, nunca saí, para a verdade, fiquei coração 6, sempre permaneceu. 6, 7 anos fiquei estudando fora, trabalhei fora um tempo, mas voltei para a cidade em meados de 99, metade de 99, e voltei para uma função, informatizar a loja e voltar a fazer. Eu sou engenheiro civil, fazia estradas no Paraná inteiro e voltei para ajudar o pai. Foi numa época de troca de governo, estava sem emprego, voltei para informatizar a loja. Ficar 6 meses, 1 ano no máximo e ir embora. E acabei ficando. Conheci minha esposa, casando e cada vez mais. Foi uma experiência incrível. Assumi uma loja de vários anos, com o pai junto, podendo dar os ensinamentos, os conhecimentos dele, né? Não lembro exato a data, quando que isso tudo foi acontecendo com o tempo. Mas eu lembro que uma coisa que me marcou, Arthur, que quando um dia meu pai chamou, vó, teus irmãos te mandaram um documento para tu assinar. Esse documento partiu dos meus irmãos doando a parte da empresa para eles, para mim, pessoal. Isso me marcou demais. Eu não vou te lembrar a data que eu teria que ver lá no contrato. Mas foi, entre aspas, um presente para continuar o legado da família. Como você recém falou, eu tenho um médico, um irmão médico e um advogado. Tecnicamente não tem sangue nenhum de economia nem de negócios, de trabalhar com o comércio em si. E eu, filho de comerciante, sou engenheiro, mas no sangue tem o comércio. Acredito que se os meus irmãos vierem para cá ou fizerem alguma coisa nesse sentido, também dariam certo. Mas estão super felizes com a profissão deles e não vão retornar para Rondon. Então isso foi, entre aspas, um presente dos irmãos, cedendo a parte deles seria da futura herança que um dia vamos receber da loja para mim. Como que funciona a simbiose? Filho primogênito e pai na governança da Nid e Companhia? Tem uma mãe, né? Tem uma terceira pessoa no meio que controla tudo. Não é que controla tudo. A palavra é errada. Não. A mãe é o termostato. Você vem com uma relação
um pensamento diferente, vamos dizer. O pai está aí, sempre fez as coisas, deu certo, fez a coisa acontecer. De repente você chega, um jovem, engenheiro, recém-formado, 2, 3 anos de experiência somente, e vem querendo modernizar as coisas. É difícil. E por isso que eu falo, a mãe sempre foi o termo, acertava a conversa. Minha mãe é excepcional, amo demais ela que media o termo entre eu e o pai. O pai botando na cabeça que tá aí o filho querendo resolver, querendo modificar as coisas, uma coisa que sempre funcionou. Mas por que isso? Então o papel principal da mãe foi esse, mediar entre o pai e a mãe, entre o pai e o filho primogênito. As gerações mudam bastante, não parece mais. Como é que funciona hoje a simbiose, pai e filho? Hoje o pai passou a guarda, vamos dizer assim. Está aposentado, ele vem, pergunta, mas não tem, digamos assim, decisões técnicas. Eu que peço mais para ele do que ele vem pedir alguma coisa. A experiência dele, o tempo de vida dele, o tempo que ele conhece as coisas, vale muito mais do que muita coisa. Então, o tempo inteiro, pai, preciso de uma dúvida, uma ajuda. Está acontecendo isso. Mas ele sempre deixou, a decisão é sua. Mas eu já fiz assim, pode ser assim, mas a decisão final sempre é minha. Ricardo, como é celebrar 75 anos de uma empresa? Qual é o sentimento pessoal e profissional de ver a Nide Companhia atingir esse patamar, esse marco histórico? Primeiro, um orgulho, né? Um orgulho, uma empresa, 75 anos, terceira geração aqui. É um orgulho enorme e tu voltar a olhar para trás, como é que é a palavra que eu vou dizer? Eu não sei se eu faria tudo que meus avós, meu pai fez. Mas tu olha para trás como eles conseguiram chegar nesse ponto de vir desbravar a cidade. Quem é mais antigo sabe que isso aqui era um mato. E a gente sabe, eu sei de algumas fotos, histórias que meu vô Nide contou, que meu pai conta hoje em dia. E daí por isso que a gente fala, é um orgulho e eu não sei se eu faria hoje. Dá para dizer que foi uma construção de uma trajetória feita a suor e poeira, lama e chuva. Chuva, sorriso e lágrimas, eu acho. Também. E talvez umas gotas de sangue por cortar o dedo para fazer determinadas coisas ou cortar o pé. Bem, toda empresa a empresa hoje, a Nide Companhia, é uma empresa sólida, é um marco em Marechal Rondon. Quais os valores fundamentais que ainda permanecem, que foram plantados no início, que continuam inegociáveis na Nide Companhia até hoje, Ricardo? Confiança, transparência, tradição, que essa a gente só se conquista com o tempo, mas a primeira que mais é a confiança, cara. Nós não podemos deixar nenhuma dúvida para clientes, fornecedores, colaboradores. Tudo com a maior transparência possível, a empresa com foco nisso. Ricardo, qual a tua menor memória, mais antiga e mais marcante dentro da empresa? Mesmo antes de você assumir a liderança, o que deixou marcado? O que te mexe contigo ainda hoje, nas boas recordações da empresa, antes de você chegar ao posto de líder? São várias, Arthur. Vamos lá. Quando eu, digamos assim, me conheci, começar a lembrar, eu lembro meu avô, Nide, vindo para a loja, olhar meu pai trabalhar. Que eu acho que o pai chega com uma revolução, em 72, que ele chegou, uma revolução que meu avô não estava pronto. Então, eu nasci em 75, o pai... Então, vou lembrar ali 84, 85, que eu lembro que eu vou vir a passear já para a loja, e o pai trabalhando. Como eu lembro ele de noite voltar a fazer, preciso trabalhar, mas pai, trabalhar, a gente ia junto para brincar dentro da loja. Era conta em cima de conta. Vi aqueles cadernos dele com conta, com planilhas, meu pai sempre tinha muita planilha, muito número, e ele trabalhando em cima disso, de números e números, viajando muito. Lembro que ele corria demais para trás de compras, de coisas, nós aqui, e ele falou, eu lembro, cadê o pai, mãe? Foi para Curitiba. Foi resolver um negócio, 2 dias depois eu estava de volta. Muito organizado, teu pai pragmático?
Nós temos uma coisa que eu até deixei um pouco, todas as contas, despesa da loja eram dolarizadas, porque era um jeito de saber como vai as coisas. Eu que meio que não faço, mas isso por causa da informação que é mais rápida e mais fácil de montar. Mas eu lembro dele que ele planilhava tudo em dólar, para saber como é que está indo a empresa. Porque é a única moeda até hoje que é confiável e que é estável. Então todas as despesas ela dolarizada. Minha mensalidade, ele falava, a mensalidade da faculdade custa tantos dólares. Preto no branco ele. Uma coisa bem icônica, né, e única, talvez no comércio em Marechal Rondon, alguém fazer as contas dolarizando. Não é que fazer, para saber as despesas. O principal hoje é a despesa, nós saber quanto que é o custo disso. O nosso real, amo o país, mas a gente não sabe o amanhã, né? Se ele tá, é sempre uma incógnita. É sempre uma incógnita. Pelo menos em dólar, eu acho que podemos saber quanto está custando uma coisa. Ricardo, hoje NID é carregar uma honra, né? Que está estampada aí na fachada e na história de uma empresa super tradicional em Marechal Rondon, pioneira, né? Não tem como descaracterizar isso. O que representa isso para ti? É uma grande preocupação em alguns lados, Arthur. Primeiro, manter e continuar com a bandeira que a empresa, que a família sempre teve, a confiança, transparência, credibilidade com todos. Não gostaria de dizer, o Ricardo lá, ele fez um negócio que eu acho que não está certo por causa disso. Me enganou, vamos dizer assim. É uma palavra que não dá para aceitar. Não entra no teu vocabulário. Não. O pai sempre foi extremamente correto com nós e passou isso para nós. Nós temos uma regra lá. Se um filho ganhou 10, os outros 2 vão ganhar 10 também. Meus filhos já estão igual. Se um filho meu ganhou 10, o outro vai ganhar 10 também. Devido às proporções. Não chegou na idade e vai ganhar esse valor. Mas o conceito desse mantém. Então, a loja também, preto no branco. Se é para ter, tá certo, é certo. O que é certo sempre será certo. Você fala com muita estima dos teus avós, Paulina e Alfredo. Qual a memória afetiva mais bonita e melhor que você guarda dos dois? É bom demais eles. Eu fui pra praia com eles. Eu tenho uma história para contar, se não sei se permite. Até ontem, minha mãe lembrou ontem. Falei, eu tenho meu irmão mais novo, tá com um filho de 1 ano e meio. Como eu tenho um filho fazendo 20 agora, essa semana. Então a diferença é grande dos netos. E ele foi pro médico, não sei o que. Minha mãe falou, tu lembra do episódio que o teu avô Nid e tua avó Nid te levaram pro hospital em Balneário Camboriú? Eu falei, mãe, você foi, nós fomos para pai, o pai teve que voltar, você ficou uns dias. E era pequeno, 4, 5 anos. O meu avô levou para o hospital. Falou, ele está com algum problema. O médico falou, minha mãe falando, né? Eu não lembro nada disso, que me examinou de preto, de cima, embaixo, de tudo que é lado. O médico falou, vó, leva ele, deixa ele dormir, ele só está cansado. Ele brincou o dia inteiro. Era um baita avô, uma baita avó. Lembro os finais de semana na avó, aquela casa que eles têm ali, que tinham ali na grande lá, tinha cuca com linguiça toda sábado à tarde que ia visitar eles. Essa era a avó. Galinhada da avó, excelente. E o avô sempre presente, sempre brincando, sério, daquele jeito dele, mas eu tenho boas lembranças com meus avós. O pessoal me comenta que ele foi uma pessoa, como tua avó, 2 pessoas de sorriso permanente. Sempre. Não lembro eles triste, brabo. Eu não lembro. Se falarem, eu não vou lembrar. Quais as melhores lições que os dois te transmitiram? O legado deles foi demais, né? A confiança deles nos netos, sempre junto, a união na família. Sempre que a casa da avó era uma porta aberta o tempo inteiro, podia chegar qualquer um dos netos lá, ela sempre tinha um doce, um salgado, alguma coisa, uma comida, um refrigerante que a mãe não dava dia de semana, só no final de semana, a avó sempre estava lá. Sempre foi bom isso. Ricardo, nesses 75 anos, o Brasil passou por muitas crises econômicas, planos monetários, mudanças políticas, tá? Alguma vez teu pai chegou a comentar, teus avós chegaram a comentar como é que atravessaram essas crises, todos esses momentos difíceis? Sempre converso com o pai e pergunto, pai, como é que foi? Foi complicado, fizemos isso, reduzimos muito. Mas nunca deixar de pagar o colaborador em primeiro lugar e os fornecedores
no melhor prazo possível para resolver os problemas. Cortando máximas despesas e coisa. Esse é o lado bom de ter o pai junto ainda. Ele não está no comando da lógica, né? Eu te falei, não está lá todo santo dia, mas o telefone é 2 segundos, pai. Isso, me dá uma mão, uma luz. Isso vale ouro. É uma biblioteca viva, né? Não só na gestão da NIDA e companhia, mas vai muito além a biblioteca dele. Isso é muito além. Pena que meu avô faleceu, hoje não estaria mais entre nós, com certeza, mas ele faleceu em 93, poderia ter ficado mais um pouco. Mais um pouco, né? E transmitiu muito conhecimento. Poderia ter visto os netos formados, alguma coisa, acho que ele ia gostar bastante. Com certeza. Ricardo, se a gente comparar o mercado da época da fundação da empresa, que começou com, vamos dizer, falava na época a venda ou o bolicho, né? Secos e molhados. Secos e molhados. Comparando com o cenário atual, o que mudou drasticamente na NIDA e companhia? E o que permanece exatamente como foi no começo? Primeiro, nós estamos no mesmo lugar ainda, né? Não fugimos da esquina. Esse eu acho que é uma coisa... Só trocaram da onde que está a Rima hoje, onde começou. Começou na Rima, e veio para outra esquina. Mas logo depois já mudou logo para a esquina lá, né? E ainda uma construção em alvenaria. Uma construção em alvenaria. Foi a primeira construção de alvenaria da cidade. Eu vejo lá, aquela época meu avô era secos e molhados, compra de suínos, transporte e coisa. Quando o pai voltou, teve que se botar uma decisão, ou continuava com isso, ou seguia um ramo só, né? E ele decidiu pelo material de construção. Ótimo, sem problema nenhum. A maior diferença que eu vejo, que até brinco com o pai, o nível de informação que a gente recebe numa semana devido à internet, tudo, eles eu acho que levavam meses. Hoje, se você precisar dar uma tabela de preço, antigamente você tinha que ligar para o representante e implorar para ele te passar. Quando tinha ligação, ele fala, ou depois quando surgiu o fax, que já melhorou um monte. Tu transmitia o pedido, recebia um fax com as tabelas. Hoje o WhatsApp, coisa, tu chama ele ou tu tem já na própria tela do computador a tabela para fazer compras. Isso me dá um vislumbre. Não se tem mais hoje mais vendedores externos? É tudo feito via digital ou ainda temos o vendedor que chega na loja, apresenta produto? Eu vejo que essa é uma grande diferença. As empresas que mantêm somente o virtual, ele não tem aquele calor humano. As melhores empresas mantêm o representante, que a gente chama, que atende nós, ele vem, conversa com os colaboradores, principalmente os vendedores, olha a exposição dos produtos deles, isso que acho que é a maior diferença. Eles são pessoas que rodam várias lojas e trazem ideias como nós pedimos. Falou, cara, estou com isso aqui, o que tu acha? Já vi exposto assim, já vi aquilo. Eu acho que essa é a diferença das melhores empresas. Ter esse cara para ir visitar nós, fornecedores, né? Nós clientes dele, né? Bom, hoje seria o representante, ele não só viria para vender, como também apresentar detalhes do produto que ele tem para venda? Também. Conversar com o balconista lá, ele que está vendendo, porque quem vende para nós é o balconista, é o cara que está lá. Ele sem nenhuma dúvida, tirando as dúvidas do produto, eu acredito e muito nisso, que ele venda o produto muito mais fácil, se ele confia no que ele está oferecendo. Ricardo, a tecnologia hoje ela modificou a forma de vendas, né? A forma de fazer negócio. Como a NIDA e companhia equilibra essa modernização digital com o atendimento tradicional e humanizado? Temos os dois. Temos a parte digital, WhatsApp, internet, Face, Insta, mas nós, pelo menos eu, peço que dê muito valor à pessoa que vem te visitar. A pessoa que tira um tempo do seu dia para ir lá na loja. Não podemos deixar de atender os canais digitais, vamos falar assim. Tá? O pedido meu é responder, por favor, responda que você está atendendo e atenda a pessoa que veio que se disponibilizou a vir até a empresa. Depois, no momento de tempo, responda seu WhatsApp. Eu vejo que essa geração nova hoje é tudo imediatista. Manda um recado e precisa urgente a resposta. Então, por favor, respondam. Me dá um tempo que eu estou atendendo uma pessoa pessoal aqui.
que eu acho que por óbvio, é o mais sucinto em atender a pessoa que veio lá, né? Isso corresponde a uma situação vivida nos Estados Unidos, né? Toca o telefone, mas a pessoa não atende. Se você está na presença dela e você fala para ela, não, mas atenda o telefone, ele te responde não, a prioridade é você. A prioridade é o pessoal. É o pessoal, a presença física, né? Sim. Ricardo, dentro da tua governança que você assumiu, transferido quase 100% por parte do teu pai, qual foi a medida mais audaciosa, a iniciativa mais audaciosa que você teve que tomar e que não deu oportunidade para consultar teu pai? Difícil, Arthur. Sem pedir uma audaciosa coisa maior, sem pedir um auxílio ou uma ideia dele. Nunca aconteceu? Não aconteceu. Vou te contar uma coisa que eu não contei para quem sabe é o pai. De repente ele fica até chateado, mas não é que chateado a palavra. 3 vezes já sentaram na minha frente pedindo para pôr preço na empresa, para levar ela, para vender a empresa. Falou, bate aí no que tu tem de estoque, eu compro ela e no final do dia eu te pago, tu me dá a chave e tu vai embora. 3 vezes. A primeira, achei que era besteira, voltou um tempo depois, falei, cara, tá brincando? Não, é verdade. Na terceira vez eu liguei pro pai, na frente dele. Falei, pai, tem um senhor assim, assado, expliquei a situação tudo pro meu pai. Meu pai, naquela sabedoria dele, olhou para mim, mandou por telefone, ele estava viajando, estava em Balneário. Falei, filho, pode fazer o que você quiser, mas responde uma coisa para você. Eu vou te fazer uma pergunta e vou desligar o telefone, mas responde para você. O que você vai fazer amanhã de manhã se tu vender esse negócio? Tá bom, pai. Desligou o telefone, não respondi mais nada pro cara e falei, cara, isso aqui não tem preço. Hoje não tem preço. Até é uma questão afetiva, né? Questão afetiva, orgulho, vamos botar um pouco em cima disso. Mas 3 vezes o cara veio e 3 vezes foi negado. Não por valores, nunca chegamos nem a cogitar números. Mas foi falei, o que eu vou fazer amanhã cedo, Arthur? Vou voltar a ser engenheiro de estradas? Que é o que eu fazia, que eu gostava, vamos dizer assim, tendo uma família aqui, 2 filhos, esposa, isso aqui não tem asfalto o tempo inteiro aqui, né? Tem que rodar o país, o estado, o país. Acho que o teu próprio falecido avô teria essa decisão, penso eu. Sim, depois que a minha mãe ficou sabendo disso, ela falou, enquanto estiver viva, eu estiver vivo, vê se não vende isso aí. Falei, não, mas não vai ser tão fácil. Acontecer. Não vai ser tão fácil assim. Ricardo, uma empresa é feita de pessoas. Como você descreve a cultura organizacional da Nida e Companhia e como fazem para manter motivada e comprometida, vamos dizer, a tua equipe de colaboradores? Tenho orgulho muito da minha equipe. Tem uma equipe lá, vamos falar assim, é dividida, temos pessoas novas com certeza, mas temos muitos colaboradores com mais de 10 anos, como temos mais de 20 e mais de 30 anos. Tem gente que está mais tempo que eu lá. Eu só brinco, bicho, vocês começaram antes esse negócio aqui, eu entrei depois. Mas é muito orgulho de todos eles. Tratamos e pensamos em ser uma família. É uma família que quer crescer junto, quero que todos se dêem bem e que todos levem alguma coisa da empresa, como eu quero receber alguma coisa deles. Uma confiança e o preto no branco, como sempre, né? Vocês têm até um fato bastante interessante. Vocês não faz muito tempo que perderam a última empregada da empresa, a última empregada da família, que foi a dona Nair Clark Weirich. Sim. Foi, aliás, na história de Marechal Rondon, foi a primeira pessoa contratada como uma empregada de família. Sim, foi lá no tempo da minha avó já. Sim, meu pai conta isso. Eu conheci ela, conversei com ela mais vezes, mas no final foi mais o pai que teve mais relacionamento com ela. Não era, vamos dizer assim, não é na minha geração, vamos brincar assim, mas a história eu sei, como o marido dela também trabalhou para o meu... Lauro? Trabalhou para o meu avô. Esse meu pai conversou sempre, falou muito deles. Meu pai sempre fala muito bem deles. Ricardo, a Nida e Companhia tem uma forte ligação com a comunidade. Como o Ricardo enxerga a empresa no seu papel
que ela teve no desenvolvimento de Marechal Rondon e continua tendo no desenvolvimento socioeconômico de Marechal Rondon ao longo de todos esses anos. São mais de 70 anos, né? 75 anos no próximo dia 27 de julho. Tu vendo a história, ouvindo a história, tudo que meu avô começou, ajudou, fez, meu pai depois também, nós vamos ter que continuar, né, Arnton? Alguma coisinha nós vamos ter que plantar, alguma coisa. Já ajudamos muito, fizemos algumas coisas, e vai continuar. Uma ajuda, alguma coisa sempre vai ter da empresa. Ricardo, teu pai é muito ligado ao associativismo, presidente da Cimacar, foi um dos fundadores da Construção ICIA, teve ligado a outras entidades e tal, e além disso tem uma visão crítica muito perspicaz sobre economia, sobre gestão, sobre política. Você te considera o Ricardo menos audacioso nesses temas ou ele segue a mesma linha do pai? Mesmo nível que o pai está, não. Porque ele sempre adorou isso, o associativismo está no sangue, no meu também, mas ele é um dos fundadores da ACOMAC, Associação Comercial de Comerciantes de Material de Construção do Oeste do Paraná, um dos sócios fundadores da Construcia, uma ideia que ele montou com mais 4 pessoas e criar a Construcia como associação comercial e tudo. Não que eu não tenha, já participei vários anos da diretoria da Cimacar, nós temos a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que eu, daí a minha parte, fui presidente. Tá, tem alguma coisa, Arno, mas não no nível que ele faz. Uma que o tempo que tu precisa para a empresa está cada vez mais curto, você precisa ficar mais no teu negócio. Agradeço as pessoas que têm tempo de tocar uma associação e coisa, porque quem já teve do outro lado, que teve lá presidente da associação e presidente, sabe o tempo que você precisa dedicar a isso, para um bem comum. Ricardo, 75 anos no mercado é uma vitória, não resta nenhuma dúvida sobre isso, né? E o mercado não para, você falou que vai continuar, a empresa vai continuar na família NIT, porque vai ter teus sucessores, vão chegar, teus filhos, alguém vai assumir o posto que foi do teu avô, foi do teu pai e agora no momento é seu. Quais são as principais metas da NIT e companhia para os próximos 5 ou 10 anos? Arno, continuar crescendo, lógico que não é um ritmo que nem meu avô ou meu pai teve, o mercado é totalmente diferente, uma outra época, mas uma construção sólida, pode ser que seja lenta, mas sem apertar os princípios básicos, né? Sem deixar de lado, vamos dizer, os princípios básicos. Pensar numa sucessão já, meu filho trabalha comigo, está lá na empresa, lá cuidando, ajudando, como eu tenho uma filha também. Jamais vou chegar para ele, filho, você vai tocar essa empresa, ou minha filha, você vai tocar essa empresa. A decisão é deles, como meu pai deixou bem claro. Os 3 filhos, se alguém quiser, quer, que se não quiser, não tem problema nenhum. Eu também nunca pensei, em primeiro momento, a voltar a tocar a empresa, de repente estava aí tocando hoje, estamos lá. Vai continuar a mesma coisa. Mas os princípios já foram passados para os meus filhos, e tem que continuar isso aí, se quiser, não tem problema nenhum. E um crescimento lento, eu vejo, por causa da nossa economia. Alguém seguindo teus filhos uma formação acadêmica para um dia chegar, assumir a empresa, ou as preferências, vocações são diferentes? Meu filho está fazendo engenharia elétrica, está no 3º ano, como o pai dele é engenheiro civil, não vejo nada de diferente. Mas minha filha também tem um sangue de comerciante, então... Vai dar certo. A decisão é deles, não vou falar, esse eu não vou dizer. Ricardo, hoje os hábitos comerciais, os hábitos de compra mudaram praticamente, vamos dizer, 90%, né? Como é que a NIT e companhia está se preparando para as novas gerações que vão ter uma forma diferente de comprar? Você já adiantou antes, já estamos atendendo via digital, mas a cada dia você vê os hábitos de compra
das gerações novas se modificarem numa velocidade, às vezes, incompreensível, de tão rápido que acontece. Como é que você está preparando a empresa para isso? Eu vejo assim, Arthur, a nova geração quer tudo no digital e imediato, mas eu vejo um outro lado que está surgindo. Essas pessoas querem pegar nas coisas, querem ver o produto. E aí que entra a nossa vez. Se a pessoa precisa vir até a loja, ver o produto, sentir, por que não sair com o produto na mão? É um bom atendimento, um preço razoável. Nós não conseguimos competir com a internet. Isso tem que deixar bem claro, né? Os custos de manter uma empresa aberta, pagando colaboradores, todos os impostos, toda a estrutura, não dá para competir com um mercado virtual que é uma sala, alguma coisa assim, que só entrega o produto. Mas esse é o encantamento da pessoa vir para a empresa, ver o produto, aí que entra a nossa vez, né? Tentando vender para essa pessoa. Está se falando muito do faça você mesmo. E eu tenho notado na NIDE uma setorização de equipamentos e ferramentas, que as pessoas podem fazer o self-made, fazer por conta própria, fazer em casa. É um bom mercado hoje? É muito procurado o equipamento e a ferramenta ou ainda estamos no estágio inicial? Estamos no nascimento ainda. No nascimento. Está no nascimento ainda. Tem muita gente. A cultura americana vai ter que vir para cá, porque a mão de obra é cada vez mais escassa, né? A pessoa ou se sujeita a pagar um valor para as pessoas que sabem fazer, ou aprenda você mesmo. Então isso o tempo vai dizer. Mas eu vejo com bons olhos isso. Eu sou um aficionado por isso. Eu gosto de fazer eu mesmo. E, aliás, nos últimos tempos, os fabricantes de ferramentaria têm aumentado muito. A oferta de itens é enorme. É enorme. Produtos, ferramentas à base da bateria, transportável. Você acha um leque de produtos, uma maneira enorme você vai achar o que você quiser, vamos falar assim. Mas daí entra de novo o digital, Arno. Então a pessoa vem, olha, tu tem que conversar, entender, senão uma ferramenta nova você quer comprar, se for ver no digital, é uma coisa, mas o que ela faz, o treinamento para o vendedor, para o colaborador, para mostrar como ela funciona, aí que vai fazer a diferença. Ricardo, alguma ideia de expansão na empresa? Abertura de filiais? Ou alguma outra modalidade? Não, Marta. Voltando à história do nosso país, tem coisas, já tivemos pronto para expandir, já tivemos local, tudo, mas chega no momento que o país deixa, não a desejar, mas a confiança do amanhã, de como é que vai ser as políticas. Nós estamos passando pela essa enorme mudança do IBS e do CBS, começando agora a partir do ano que vem até 2032. É um novo, vamos dizer assim. Nós vamos ter que ver o que vai ser isso aí, porque eu acredito que nem as pessoas que estão fazendo as leis, que estão ainda para implementar ela, não sabem como vai ser. Saída do ICMS, do PIS, COFINS, entrando IBS, CBS, as taxas. Nós estamos surfando todo dia com notícias novas. O governo atrapalha a economia brasileira? Acredito que sim. Se fosse uma coisa, não é que atrapalha, uma simplificação. É isso que eles estão tentando com o ICBS, IBS e o CBS, uma simplificação. Isso ajudaria muito já. Uma coisa mais simples, estilo americano, estilo alemão, você vai lá ver o produto, quanto ele custa? R$100. Na hora que você chegar no caixa, agora é 110, 108. Os R$8 é a taxa. Nos Estados Unidos é assim, na Alemanha em torno de 12 a 15, né? Que eu lembro, eu tive tempo lá. Isso ajudaria muito, eu acho, para nós, todos nós, uma transparência de quantos é mesmo o imposto. Hoje a gente não sabe quanto. Tu vai abastecer o litro da gasolina, quanto é a gasolina em si e quantos são os impostos incididos em cima disso. Um belo desconhecido. É um negócio que a gente estuda todo dia e nunca sabe a resposta correta, se está certo, o quanto é a taxa que está em cima disso aí. Como que o Ricardo vê o cenário político nacional? A família, falando da mãe, vamos voltar um pouquinho, o meu avô Dockhorn,
gostava de política. Era um baluarte da política. Da política. E isso, as filhas, eu tenho a minha mãe tem mais 3 filhas, eu vejo que nenhuma delas nem compactuava e nem progredia com isso. Então eu vejo que as mães seguraram totalmente. Uma NID, tu pode ver, nunca viu cargo político, nenhum NID, nada. Muito, eu acho, por causa da história do vô Dockhorn. Porque viu que as brigas por política sempre foi grande demais. Então nós sempre ficamos fora da política. Gosto de ouvir, de conversar, mas não quero estar no meio. Não está disposto a encarar um mandato eletivo? Não. Sou muito preto no branco, Arthur. Chego e falo, tem coisas que a gente fala que não pode, né? O político sempre tem que mediar as palavras, vamos dizer assim. E nós sempre eu aprendi do pai, fale o que está sentindo, doa quem doer. Ricardo, depois de tanto tempo na liderança, na governança da NID e companhia, se este Ricardo começasse a trabalhar hoje na NID e companhia, qual seria o recado para o Ricardo NID no primeiro dia de trabalho na empresa NID e companhia? Eu mandaria para ele, cara, não vai ser fácil, mas vale a pena. Faria tudo novamente. Não, vamos dizer agora, você vai ser um empregado da empresa. Hoje você está na liderança, você é gerenciamento. Sim, gerenciamento. Pô, Arno, é complicado o que dizer. Num momento tu ia falar, cara, vai, te prepara, não tem nada de fácil nisso aí. É um caminho que eu vejo assim, as coisas têm que acontecer da sua hora e da sua forma para você aprender. Não adianta pegar o bolo pronto se tu não sabe fazer. Então tem que ir apanhando e acontecendo. Foi bom demais. Teve momentos ruins, teve momentos bons. Graças que o pai está aí, que a gente pergunta, pai, isso aí foi, eu já passei por isso, acontece assim, mais ou menos, essa é a história. Ricardo, você hoje acumula uma boa experiência, né? E 75 anos de uma empresa é uma longevidade. Para os jovens empreendedores que pensam chegar em 75 anos de empresa, por eles construída, qual é o conselho, meu caro Ricardo? Estude muito, se dedique muito à empresa, faça as coisas certas, vou te falar, faça certo o quê? Transparência em tudo. O país vive uns momentos altos e baixos, não vai ser fácil. Uma coisa que a gente sempre aprendeu com o pai, não misture PJ com PF. A empresa é uma coisa, você, pessoa física, é outra. Ele deixou bem claro sempre, você é uma pessoa física, você vai receber um salário para trabalhar para essa empresa. Se ela está dando lucro ou não, isso você vai cuidar. Mas se ela estiver dando muito lucro, você não vai receber mais por isso. E quando ela estiver dando prejuízo, você vai continuar recebendo a mesma coisa. Ela tem que se sustentar sozinha. Esta é uma política dentro da NID e companhia há décadas. Décadas. E outra coisa, pessoa jurídica não tem amigos. Você tem amigos. Mas as exceções, toda vez que o pai brinca, eu dei uma exceção por tal cara lá porque é meu amigo. Tivemos problemas comerciais, vamos falar assim. Então a pessoa jurídica é controlada por nós, pessoas físicas. Mas ela não tem amigo nenhum. Hoje, qual é o produto que mais vende na NID e companhia? Em volume, sempre, material de construção é o cimento, né? É o cimento. É o cimento, é o pãozinho francês, é o feijão do mercado, é a Coca-Cola, é a cerveja, a coisa. É o produto que mais sai, é a base de tudo, né? Qual hoje o grande diferencial da NID e companhia, na sua avaliação, em relação ao mercado existente? Vamos lá, transparência, preços justos, entrega extremamente rápida e confiável. Você vai lá, comprou o produto, você vai receber o produto, a quantidade que você comprou. E a história, né? Temos lá colaboradores com 30 anos que vão te atender lá e vai ser muito bem atendido, com certeza. Qualquer coisa eu tô lá para resolver. A NID e companhia teve também ligado a uma época uma fundição, né? Ou não, Ricardo? Ou estou enganado? Fundição foi do meu vô Dockhorn.
que era no fundo lá da Constricia, onde é a NID hoje, teve uma fundição que era da RIMA, que era do Vodocor. Não deu certo em Marechal Rondon? Ou não tinha mercado para a época ainda? Eu não lembro muito bem, eu teria que perguntar para minha mãe novamente, mas eu lembro do Vodocor, que é uma história que todas as tias contam, que ele gostava de uma mudança, né? Minha mãe nasceu em 3 de Maio, outra tia nasceu em outro lugar, ele sempre estava mudando, ele era um baita pessoa para abrir negócio e desbravar. Isso pelo menos minha mãe sempre falava, ele começava uma coisa e vendia e ia começar outra. Eu sei que ele tinha uma rádio, até meu avô teve uma rádio, no Vodocor. Lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. Então ele sempre foi uma pessoa, como a minha mãe conta, ele veio para cá, ele foi embora daqui. Ele foi morar Palotina, começar um outro negócio, mas as filhas já eram grandes e não foram junto. Ele teve que voltar. Isso depois de começar a RIMA, que eu sei. A gente está falando da NID e companhia, mas eu vou pegar uma emenda aí. O teu avô também teve alguma coisa ligada a laticínios em Marechal Rondon? Teve, laticínios, aquela antiga Rei do Oeste, foi um dos fundadores, como teve do frigorífico Swift, meu avô foi um dos fundadores. O que tudo ele começou, até hoje eu teria que anotar com o pai, lá ele tem anotado, que eu não lembro, mas ele sempre teve um dedo em todos os negócios, né? O primeiro culto da igreja Martin Luther foi na casa dele. Não sei que ano, não vou lembrar, mas meu pai vai saber. A fundação, eu tenho certeza, aconteceu na residência do teu avô Alfredo Nid. Sim, como frigorífico hoje lá, a Cevale lá em cima, a fundação foi dele. O Clube Concórdia, eu lembro que ele teve uma boa participação no Colégio Rui Barbosa. Os colonizadores, né? Se eles não fizessem, ninguém iria fazer para eles, né? Eu ia comentar contigo, você não quer saber nada de política. Teu avô também não foi em cargo eletivo, mas ele foi um dos 5 próceres que o pessoal fala de Marechal Rondon, que influenciou na criação do município. Muito amigo do primeiro prefeito Arlindo Alberto Lam. Com certeza. E que foi um grande conselheiro dele também, muitas coisas no desenvolvimento desse município. Eu acho que a família gosta desse lado, Arthur, de palpitar, conversar, mas não está lá no jogo político. Meu pai sempre diz para os 3 filhos, façam as coisas acontecerem. Eu acho que no jogo político tu tem que ter um jogo de cintura meio diferente. Não é você que vai fazer, só você faça a coisa acontecer. Você precisa ter uma coisa. Nós hoje, a palavra que eu lembro do pai, crianças, querem alguma coisa, faça a coisa acontecer. Isso não vai acontecer se você não quiser e não fizer a coisa acontecer. Isso eu levo, pode perguntar para meus 2 irmãos qual que é a frase que o meu pai mais dizia, faça a coisa acontecer, senão não vai. Tudo, na relação é tudo. Por isso eu acredito que a política já é mais um jogo diferente, não é que é um jogo... É mais difícil lidar com isso, conversar, não é você só, é um grupo que precisa. Isso, por isso que nós estamos, não afastados, mas só no palpite. Você é uma pessoa que lê muito, Ricardo? Deveria ler bem mais, Arthur. Hoje mas a leitura é diária ou... Não vou falar que é diária. Leio na internet, sim. Não sou de assistir vídeo e coisa, eu prefiro a leitura, mais rápido e mais fácil. Hoje tem muito, esses jovens, TikTok e coisa, isso não vai me pegar não, porque é muita enrolação, vamos dizer. Eu adoro ler notícia e coisa, mas é virtual aqui, leio e pronto. Você, em suma, é uma pessoa atualizada. O tempo inteiro. Com o que acontece no país, o que acontece no mundo, principalmente na economia, no comércio, que sim, é o teu chão, né? Hoje, se a empresa não está atualizada, não está a par, principalmente das leis fiscais, você está fora do comércio, né? Uma coisa que muda, de repente, aí o governo muda, lógico que não é uma mudança do dia para a noite, ele sempre avisa e coisa, mas você tem que se preparar, né, Arthur? É muito complicado. Personagens que te inspiram, Ricardo? Não tem um só que inspira só, Arthur. Vê, meu avô em primeiro lugar, vir para uma terra que, pô, tu vê as fotos, era mato isso aqui. Como é que tu vai sair de um lugar que tem família, tem tudo, vem ele, depois de um tempo ele traz toda a família, meu pai chegar com 2 anos aqui,
Depois meu pai deixar São Paulo com uma carreira, entre aspas, sólida, vir para cá de novo. Daí eu vejo nós, aí meus irmãos, muito orgulho, meus 2 irmãos, de que eles são, que eles chegaram, aonde eles estão, o que eles fazem. Então não tem uma só pessoa. Minha esposa, demais, o pai da minha esposa, seu Valde, também é uma pessoa... Seu Valde Tirling. Valde Tirling, que pessoa para abrir a cabeça e coisa. Então, exemplo de empresário rondonense. Outro né? exemplo. Muitos que nós temos, sim, em Marechal. Outro que é um orgulho para a cidade. Esse pode dizer que levou o nome da cidade para o país inteiro, né? Até hoje tu vê as caminhonetes que ele fez. Pena que a Ford foi embora, senão aposto que ele estaria até hoje lá fabricando alguma coisa, porque é o intuito dele. Não tem só uma pessoa, todos. A base minha hoje é a família. Sempre foi da nossa família. Minha esposa, meus 2 filhos, em primeiro lugar. Pai, mãe e irmãos. O que te inspira a cada dia, Ricardo? Vamos levantar a cabeça e vamos correr atrás, que nós temos umas gerações aí que vão precisar muito da gente. Por enquanto é nós aqui, mas nós temos que deixar um bom legado, uma boa coisa para eles, uma boa inspiração, não só para os filhos, mas para todos. Alguma música te inspira, Ricardo, ou não é ligada a isso? Eu tenho entrevistado muita gente, sim, aqui que sempre diz, essa é a minha música e me inspira toda. Eu sou bem eclético, eu adoro ouvir todos os tipos de música. Você vai ver lá meu carro, hoje é um Spotify da vida, tem de tudo que é tipo de música. Eu gosto de tudo. Tem alguns mais modernos, funk aí, que não vai. Mas o resto, as músicas mais antigas, com certeza ouço de tudo. Não tem uma especial agora de cabeça, não vou lembrar. Mas você levanta todo dia inspirado. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por ter acordado, ter mais um dia de vida, e vamos lá. Ricardo, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora, nesse contexto, nessa comemoração, nessa celebração dos 75 anos da NIDE Companhia Limitada em Marechal Rondon. De tanto orgulho para todos nós. Eu que agradeço o espaço, o momento aqui é uma conquista, vamos dizer, da família. Não sei se é uma conquista, mas é uma alegria muito grande chegar nessa data. Olhar para trás e ver tudo que os avós primeiro fizeram, tudo que o pai fez, dizer para eles obrigado. Obrigado por tudo que fizeram. E tentar passar isso para as próximas gerações, mostrando, relembrando esse legado e deixando um legadinho nosso também, um pouquinho cada um. E relembrando o nosso ouvinte, recordando aqui, recolocando o que eu coloquei no começo, na abertura da entrevista, o estabelecimento NIDE Companhia abriu no dia 27 de julho de 1951. Na data em que foi aberta, não era ainda necessidade de pagar os impostos, pagavam um ano depois. Então, no dia 21 de maio de 1952, seu Alfredo Nido, hoje falecido, de saudosa memória, foi até Foz do Iguaçu, porque na época o município pertencia o atual Marechal Rondon, ainda era território de Foz do Iguaçu, teve que se deslocar, não sei, com uma dificuldade enorme, porque era um sertão de estradas de terras batidas, né? Mas chegou lá e voltou, e eu tenho cópia do recibo que seu Alfredo Nido pagou o primeiro imposto. Então, mais uma vez, obrigado, Ricardo, por tua presença aqui. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, agradeço a sua companhia. Muito obrigado, vai o nosso abraço, e eu volto semana que vem com mais uma entrevista.